Sim, olá, estamos ao vivo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo. Eu sou Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras do projeto, junto com o professor Renato Figueiredo. Nós temos hoje o prazer de receber a professora Liliane Sanches. Um momento só que fugiu aqui, vocês estão me vendo? Tudo certo, né? Então, enfim, nós temos o prazer de receber aqui a professora Liliane Sanches para falar, para participar do nosso projeto. Só situando, nós somos o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico, GPEC, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Essa série, Complexidade e Saberes em Diálogo, ela tem como foco dialogar com professores, pesquisadores, conhecer as suas experiências de pesquisa e explorar a relação de seus trabalhos com a possibilidade de divulgação e popularização da ciência no contexto educacional, investigando nesse processo as contribuições da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin, e também correntes epistemológicas convergentes, como a transdisciplinaridade e a ecologia de saberes. Então, temos a honra, mais uma vez, de receber a professora Liliane Barreira Sanches, da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para falar sobre o tema Comunidade de Investigação como método de conhecimento no ensino de filosofia. Vou fazer aqui brevemente a apresentação da professora, uma apresentação do Lattes. Então, ela possui graduação em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em educação pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela trabalha com dedicação exclusiva na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na área de fundamentos da educação. Ela coordena projetos de extensão relacionados ao ensino de filosofia no nível fundamental e debates filosóficos sobre temas da atualidade. É vice-coordenadora do Laboratório Praxis Filosófica e tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, atuando nos temas educação, filosofia, formação humana, formação docente, ensino de filosofia, filosofia para crianças, ética, epistemologia, e é isso. E eu, mais uma vez, bem-vinda, professora Liliane. Professor Renato, o senhor tem alguma coisa para dizer? Eu só tenho a agradecer a professora Liliane por estar participando aqui com a gente nessa nossa longa série aí de conversas, né? Agradecer a participação dela, dizer que ficamos muito felizes em conhecer a professora Liliane e como estamos conversando aqui em off, para a gente ter possibilidade de fazer dessa conversa aí um desdobramento mais na frente aí, a partir não só da fala da Liliane, mas a partir dos conhecimentos que vão se desdobrando, isso é sempre interessante, né? Então, muito obrigado, Liliane, por aceitar participar com a gente aqui dessa nossa conversa. Então, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, boa tarde a todos, né? A todos, todas e todas que nos assistem hoje, né? Que vão estar participando aqui com a gente desse diálogo, e eu espero que a gente possa trocar aqui algumas ideias, informações, conhecimentos, e que realmente também essa troca se desdobre, né, em outras parcerias futuras, que esse é um dos grandes baratos, né, da vida acadêmica, a gente ir tecendo os conhecimentos e se abrindo para as possibilidades que surgem. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada. Então, vamos falar assim, eu falei para você, eu dei a sua descrição do Lattes, eu queria saber quem é a Liliane, e porque se foi para a filosofia, depois para a educação, e depois a gente vai saber um pouco mais, trabalha com filósofos mirins, né? Então, eu quero saber um pouquinho mais dessa trajetória, brevemente, Liliane. Então, Liliane sempre foi uma pessoa muito inconformada com o sistema de ensino, uma estudante rebelde, né, que tinha já intuitivamente, né, críticas ao sistema tradicional de ensino, à pedagogia tradicional, às escolas mais conteudistas, né, que foi por onde eu fiz a minha trajetória na educação básica. E
vejam que pretensiosa era a Liliane, né? Naquela época, eu ficava tão revoltada com o que eu vivenciava, né, na escola, em relação aos processos de ensino-aprendizagem, que eu até cheguei a pensar em ser ministra da Educação, para poder revolucionar todo o sistema escolar, né, do país. Claro que depois, à medida em que eu fui crescendo, eu fui abortando essa ideia, e aí isso foi me levando também, né, por conta disso, eu fui caminhando para a educação. Inicialmente, eu descobri a filosofia, quando eu ainda estava no ensino médio, através de um amigo, que me levou para o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Ele estudava lá Ciências Sociais, e a gente era muito próximos, né? E ele conhecia esse meu lado rebelde, um lado que adorava ler, e que adorava estudar, e que adorava escrever, e que me posicionava, e que era sempre muito crítica. E ele me levou, então, para assistir uma palestra de um professor no IFIX, no famoso IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, e eu me encantei com o curso de filosofia, e ele me alimentava com literaturas filosóficas, e aí acabou que isso me levou a abraçar o curso de filosofia, né? Isso foi em 1987, o início da minha graduação. Eu fiz bacharelado e licenciatura plena, e era um período muito efervescente de pós-ditadura militar, de fim da ditadura, né? Então, o IFIX era um espaço onde tudo acontecia, palestras, debates, atividades culturais, acampamentos do MST em frente ao Instituto, muita movimentação política. Tudo isso me seduziu, me fascinou. E aí, bom, também tive a oportunidade de, logo no primeiro período da faculdade, ter aula com grandes medalhões da filosofia, Gerd von Hay, Emanuel Carneiro Leão, José Américo Mota Peçanha. Foi, assim, um brinde, né, ao conhecimento, né, ofertado por esses professores pensadores, né, filósofos brasileiros. E isso tudo foi realmente muito encantador, mas eu sempre tive esse interesse pela educação. E eu percebi que no Instituto de Filosofia não tinha muito espaço para pensar o ensino de filosofia e temas relacionados à educação. Então, eu resolvi fazer o meu mestrado em educação e o doutorado em educação para seguir com essa trajetória de trabalhar com o ensino da filosofia numa perspectiva crítica, criativa, transformadora. Esse é o viés, né, dos projetos que eu coordeno, e eu diria que é também a fundamentação das aulas que eu ministro, né, na disciplina Filosofia da Educação. Alessandra, eu não te escuto. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Uma coisa que a gente já podia ir encaminhando, né? Você mudou para fazer a filosofia, mudou para a educação, querendo entrar aí no rumo de um pouco transformar ainda, né? A visão, né, dos alunos e tal. E aí a gente pode entrar direto no seu tema, que eu acredito que foi o seu tema de doutorado, um pouco, né, da comunidade de investigação, como métodos de conhecimento no ensino de filosofia. O que é, Liliane? Eu tenho essa intimidade com a Liliane porque nós já somos amigas há muito tempo, né, Liliane? Desde 2000 e, lembra para mim, 2002, fizemos juntas uma seleção para professor substituto na UERJ, e desde então estamos aqui nesse caminho. Então, Liliane, o que é essa comunidade de investigação? Como é que ela entra aí no seu projeto de ensino, nas suas investigações, experiências didáticas? Fala para a gente um pouquinho. Então, quando eu estava no mestrado, eu trabalhava com o ensino da filosofia nessa perspectiva de formar cidadãos críticos e criativos. E o meu orientador na época, Ralph Ingesbarner, eu era professor da UF, depois professor da PUC, agora eu acho que ele já está aposentado, um grande querido. Ele, na época, me apresentou um livro do Lippmann. Eu acho que foi acho que foi o Filosofia na Sala de Aula, um livro do Matthew Lipman. Matthew Lipman é um filósofo já falecido, estadunidense, e que sistematizou um programa de ensino de filosofia para crianças. E aí eu estava no final da minha dissertação de mestrado, não tinha mais muito tempo de abordar esse tema,
Eu estava trabalhando, então, com o ensino de filosofia, na época, 2º grau, né? Isso foi entre 95 e 97, a época que eu cursei o mestrado. E eu consegui inserir ainda no capítulo final uma abordagem sobre esse conteúdo da filosofia para crianças no Matteo Lippmann. Era um autor, então, que eu tinha acabado de descobrir e me encantei por ele, né? E esse autor, ele desenvolve todo um programa para ensinar filosofia para crianças e um método que é o método da comunidade de investigação. É claro que ele tem vários fundamentos para desenvolver esse programa dele, né? E ele cria também materiais para ensinar filosofia para crianças. Ele cria novelas filosóficas, né, com a sua equipe, e manuais para os professores que, em geral, lecionam para crianças e não possuem formação em filosofia, para poderem lidar com esse material e desenvolverem o programa dele nas escolas. À medida em que eu fui estudando mais o Lippmann e outros autores que trabalham com essa temática também ao redor do mundo, inclusive no Brasil, eu fui tendo uma mirada crítica também para vários aspectos da proposta do Lippmann e desenvolvendo ideias, né, para trabalhar esse tema que me parece fascinante, né, e que eu acho que é o grande mérito do Lippmann, que é o ensino da filosofia com as crianças. No caso dele é para, no meu caso é com, e a gente pode explicar melhor isso, né? Mas, bom, eu fui me encantando por isso e, ao lado em que eu desenvolvia críticas a alguns aspectos do programa do Lippmann, eu ia pensando outras possibilidades, outras alternativas de trabalhar com essa proposta, digamos assim, de levar a filosofia ao público infantil, né, infanto, juvenil e infantil. Então, assim, eu descobri, né, esse autor no mestrado. No doutorado, o meu doutorado foi sobre formação ética, o Lippmann tem muito essa abordagem, essa preocupação de levar a filosofia para a sala de aula para formar cidadãos críticos, né? Segundo ele, cidadãos razoáveis, né? que ajam na sociedade de forma razoável, criticamente, e a partir de princípios do desenvolvimento do pensamento lógico, que ele chama de pensamento de ordem superior, e essa é uma das questões que eu também critico um pouco no programa dele, mas a minha tese de doutorado, no último capítulo, eu trato da questão da aproximação da filosofia com a formação ética e abordo o programa do Lippmann, desenvolvo ali a minha crítica a ele, né? E proponho que a filosofia possa ser, sim, uma disciplina para crianças e jovens, porém, mais do que uma disciplina, e sim um método, né? Que seria um método de transversalidade, né? Uma metodologia que, através da comunidade de investigação e o estímulo à reflexão crítica e criativa, atravesse todos os conteúdos curriculares, todas as disciplinas em sala de aula, justamente propondo uma abordagem filosófica do conhecimento. Eu acho que essa é uma forma, talvez, sintetizada para explicar o fundamento do nosso trabalho. E aí, hoje em dia, desde 2015, eu desenvolvo projetos de extensão com essa pegada. Bacana. E o ensino de filosofia hoje já é oficial no ensino fundamental? Algumas prefeituras adotam o ensino de filosofia, e Seropédica, coincidentemente, tem filosofia no ensino fundamental. Seropédica é a cidade, o município onde está situado o campus da universidade onde eu atuo, que é, como a Alessandra já me apresentou, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá. E a pergunta, assim, a primeira pergunta que me vem é como é ensinar
né? Não sei se é ensinar a palavra, como é trabalhar com filosofia, porque normalmente as pessoas, nossa, filosofia é uma coisa muito abstrata, complexa, não entendo nada, está viajando, né? A gente sempre tem essas imagens assim. Como é que é trabalhar com temas filosóficos, com filosofia, para crianças do ensino fundamental? Como é que é esse trabalho, Liliane? É uma grande delícia, porque a questão não a nossa preocupação não é apresentar para as crianças, né, autores da filosofia e seus pensamentos, né, ou seja, a nossa preocupação, o nosso foco não é transmitir a história da filosofia para eles, mas o nosso foco é fazer filosofia com eles. E, claro, os autores da filosofia, eles podem também servirem, né, para a gente poder desenvolver essa ação filosófica, né? Eles podem também se transformar em conteúdos a serem abordados, obviamente, adaptando a linguagem, né, daquelas faixas etárias com as quais a gente trabalha, e adaptando também ao contexto dessas crianças e jovens, né? Tanto ao momento atual em que a gente está inserido, aos temas da contemporaneidade que interessem a esses alunos, como as condições, né, socioeconômicas, enfim, que configuram o universo de pertencimento dessas crianças e jovens. Deu para entender, Alessandra? Sim, deu. É que eu fico pensando como é que é na prática o trabalho em sala de aula, né? Você falou que isso é possível fazer e tal, mas dentro de sala de aula, como é que é isso? Como é que você tem alguma experiência que você pode contar, um exemplo? Muitas. Tira da cartola, falar um. A gente começou a desenvolver esse projeto em 2015, no CAIC, né, Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente, lá de Seropédica, que ficava em frente ao nosso Instituto de Educação, dentro do terreno da Rural. E ele, inclusive, tinha uma gestão bipartite, município e rural. Tinha uma direção maravilhosa, que era a professora Carmen, professora da Rural, e que já era diretora do CAIC há muitos anos, e vários professores da Rural desenvolviam projetos nas diferentes áreas do conhecimento dentro desse espaço escolar, que era um espaço privilegiado, né, justamente por essa gestão bipartite, pela sua proposta político-pedagógica. E aí a gente inseriu o projeto lá, chamado Os Filósofos Mirins, né? É um projeto de filosofia com crianças, não de filosofia para crianças. E aí eu já vou tentar diferenciar aqui essas duas propostas. A gente não vem com material pronto, como é o programa do Lippmann. A gente não tem uma novela, né, escrita com temas determinados para serem abordados no trabalho que a gente desenvolve com as crianças. Além disso, a gente não ministrava uma disciplina dentro do conteúdo curricular. O CAIC era uma escola de formação integral, de horário integral, então a gente oferecia oficinas de filosofia no período da tarde, né, que não estavam programadas como disciplinas na grade curricular. No período da tarde eram oferecidas várias atividades, inclusive muitas relacionadas a projetos de professores da Rural, como eu falei, né? E nós entramos com o nosso projeto, então, sendo mais um grupo atuando nesse espaço formativo, que era o CAIC, um espaço privilegiado. E por conta de todo o apoio que a gente recebia também da direção e da coordenação pedagógica. A coordenadora pedagógica da escola era a supervisora do nosso projeto. Para entrar na escola desenvolvendo esse projeto, a gente fez todo um diagnóstico da escola e das turmas com as quais a gente iria trabalhar. Então, a gente se reuniu com a direção, se reuniu com a coordenadora pedagógica, se reuniu com as professoras, né, para ver como era, tentar mapear um pouco, né, como eram essas turmas, quem eram essas crianças, qual era a proposta pedagógica que as professoras tinham, né,
Enfim, e como a gente poderia, então, construir uma parceria? Essa sempre foi a nossa preocupação, não de trazer algo pronto, fechado já, encaixotado e impor algo para eles, mas de construir junto. Claro, a gente tinha uma proposta, a gente tinha um planejamento, mas dentro da nossa proposta e do nosso planejamento já havia, né, uma dimensão de abertura de justamente buscar fazer essa costura com a nossa proposta de trabalhar filosofia com as crianças a partir de temas que a escola e as crianças também pudessem se interessar, né? E, claro, a filosofia, ela é vamos dizer assim, né, no senso comum, ela é a mãe de todas as ciências, né? E ela trabalha com temas que são considerados universais, que atravessam toda a existência humana. Então, temas como amizade, temas como amor, temas como a existência, temas como a vida, temas como a morte, temas como a felicidade, temas como o que é certo e o que é errado, né? O que é belo, todas essas questões são questões filosóficas, né? E são questões que perpassam toda e qualquer existência humana. Então, a nossa proposta era conjugar essa universalidade de temas filosóficos com o cotidiano daquelas crianças daquela escola, né? E as nossas oficinas eram construídas assim: primeiro, um diagnóstico, uma apresentação para as crianças do que era a filosofia, do que a gente estava fazendo ali, e o nosso grupo era composto por mim, como coordenadora, a supervisora do projeto, como eu mencionei, que era a coordenadora pedagógica da escola, e os oficineiros, que eram licenciandos do curso de pedagogia e de filosofia, e que já tinham sido meus alunos na disciplina Filosofia da Educação, e depois também eu ofereci uma disciplina, e ofereço até hoje, né, periodicamente, de tópicos especiais em filosofia para crianças, onde eles aprendem toda a teoria do programa do Lippmann e onde eles aprendem também outras teorias que são desenvolvidas por pensadores que criticam diversos aspectos da proposta do Lippmann. Bom, e assim a gente começou o nosso trabalho. Esse trabalho se desenvolveu na escola com muitas experiências interessantíssimas, de 2015 a 2020, em 2 momentos diferentes, né? A gente também fez, paralelamente a esse trabalho, uma avaliação, uma pesquisa dos impactos desse projeto na escola, na comunidade escolar, com bolsistas de iniciação científica. Então, num primeiro momento, uma bolsista, em 2018, pesquisou sobre os impactos do projeto no primeiro biênio, né, ou de 2015 a 2016. Na verdade, pegou aí triênio, porque foi 2015, 2016, 2017. E depois, em 2020, outra bolsista também de iniciação científica pesquisou o impacto do projeto nos anos de 2018 e 2019. Em 2020, a gente precisou interromper, porque além da pandemia, que todo mundo sabe, né, que a escola fechou, a universidade fechou, as aulas presenciais foram interrompidas, então nós tivemos que interromper o projeto. E depois disso, a gente demorou muito para retornar à sala de aula, porque os alunos se formaram, porque a gente demorou para se recuperar da pandemia. A escola, esse espaço privilegiado, CAIC, da forma como existia, deixou de existir. O convênio prefeitura e universidade foi rompido e a escola passou por um problema estrutural muito grande. Caiu um telhado da parte do prédio, né? E ainda bem que foi durante a pandemia, não machucou ninguém, não tinha ninguém na escola, mas o prédio foi condenado, parece que não há possibilidade de recuperação estrutural do prédio, ele foi condenado e o CAIC, então, deixou de existir dentro daquele espaço físico que pertencia ao campus da Rural. E ele passou a dividir um espaço de uma escola já existente, um CIEP, lá em Seropédica, e também por conta disso, por essa divisão de espaço, ele perdeu a possibilidade da oferta da educação em turno integral. Então, por conta disso, também a gente demorou para retomar
o nosso projeto nas escolas, e aí os alunos, a gente sabe quem atua, quem é professor universitário, os alunos vão se formando, né? E a gente vai tendo que formar novos licenciandos dentro dessa proposta, dentro dessa metodologia. E aí a gente voltou a oferecer a disciplina optativa a partir de 2022, e de lá para cá a gente tem um grupo muito interessado que atuou fortemente na dimensão da pesquisa sobre esse tema comigo, desde 2022, durante todo o ano de 2023, e quando a gente ia começar a entrar em sala de aula novamente, procurar outros espaços no município de Seropédica, algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal que dificultaram, e profissionalmente também. Acabou que eu tive que assumir a gestão de departamento, a vice-gestão, que era em parceria com o chefe, eu fui vice-chefe, e isso tomou muito tempo. Quem se dedica a funções administrativas sabe que isso toma bastante tempo da nossa produtividade acadêmica. Então, eu preferi adiar o retorno às escolas, né, o retorno do projeto às escolas, até onde eu me senti um pouco mais segura para recomeçar, porém o grupo de pesquisa continuou com esses alunos super interessados e atuando voluntariamente, sem bolsa, né? Realmente por amor à causa. E tanto eles insistiram comigo, professora, vamos voltar para a escola, professora, vamos voltar para a escola, eles mesmos se movimentaram e conseguiram espaço nas escolas onde eles faziam estágio obrigatório, por conta da formação em seus cursos de licenciatura. E então, no segundo semestre, em agosto de 2025, do ano passado, nós retornamos à escola com esse projeto. E agora numa dimensão diferente. No CAIC, nós atuávamos no primeiro segmento do ensino fundamental. Então, a partir do primeiro ano, a grande maioria das vezes a partir do segundo ano, até o quarto, quinto ano. E agora nós estamos com o nosso projeto de extensão em dois espaços diferenciados, que um é uma escola de educação infantil, e o outro é uma escola de ensino normal, formação de alunos, estudantes secundaristas para a docência. Então, a gente dividiu o nosso projeto agora, desde agosto de 2025, estamos nessa frente, atuando nessas duas frentes, e já, essa semana mesmo, já estou renovando o projeto no sistema da universidade, para a gente dar continuidade a partir de março. Ok, bacana. Olha só, não sei se o professor saiu aqui. Liliane, eu vi que agora vocês estão, né, nesse outro momento, né, com uma outra força, isso é bem legal. Agora, pensando assim, você fez esse projeto dentro de uma escola, assim, escolas públicas, né, sempre públicas, né? Sem escolas públicas. Vocês têm algum retorno desses alunos, ou até dos pais dos alunos? Meu filho chegou em casa falando coisas, né? Ou refletindo, não sei o quê. Porque a minha pergunta é, assim, a gente está num programa de ensino, né? Voltar às áreas, não são áreas de humanas. Então, eu fico pensando no professor que está ouvindo a gente, que não é professor de filosofia. Como é que ele pode, né, fazer e levar algum tema, que são temas pertinentes? Você não precisa ser professor de filosofia para discutir esses temas, que são temas grandes, né? Falar de amor, empatia, né? Tudo, a gente não precisa ser professor de filosofia. Como trabalhar isso nas suas turmas, né? Qual é o retorno que você já tem? São duas perguntas, na verdade. Qual é o retorno que você já tem desses alunos e como o professor pode trabalhar, o professor que não é formado em filosofia, pode trabalhar nos seus espaços, né, como a gente chama, no chão de escola, nas suas aulas, né, que seja aula de matemática, de biologia, de engenharia, não sei, nem engenharia tem, né, mas de matemática, história, não sei. Como é que isso é possível? Nossa, isso é super possível, Alessandra, e a gente teve essa experiência. Como eu falei, a gente fez dois projetos, né, de iniciação científica justamente para poder mensurar esse impacto do projeto, né, na comunidade escolar, nesses dois momentos, avaliando dois momentos do projeto, que foram dois momentos em que
tiveram diferentes oficineiros, diferentes licenciandos trabalhando como oficineiros, né? Porque justamente é isso que eu falei, os alunos vão se formando, os alunos vão construindo outros caminhos acadêmicos. O resultado que a gente teve, o retorno que a gente teve foi maravilhoso, da escola, coordenação, direção e professoras, apontando o desenvolvimento cognitivo desses alunos, o desenvolvimento da autonomia, porque aí isso entra também a nossa proposta metodológica, que é a da comunidade de investigação, que estimula essa autonomia. E se eu não conseguir abordar isso agora nesse bloco dessa pergunta que você me fez, me pergunta de novo, Alessandra, que eu tento explicar um pouco melhor o que é essa metodologia. Mas, para não me perder aqui no pensamento, o retorno que a gente teve, então, foi muito positivo. A direção, a coordenação, os professores apontavam um amadurecimento dos alunos na forma de lidar com o conhecimento em sala de aula, se tornaram mais participativos, mais questionadores, na forma de se relacionarem entre eles, né, no processo de socialização, da escuta, do respeito na convivência, né? Da abordagem dos temas que estavam sendo tratados em sala de aula, né? do tipo de abordagem, na coerência da abordagem desses temas, no desenvolvimento argumentativo também, né? E para as professoras das turmas também foi muito relevante para o que a gente chama de formação permanente delas, né? É uma possibilidade que elas tiveram de oxigenar um pouco a prática docente a partir do convívio com os licenciandos, que eram professores em formação, trazendo novas teorias, trazendo essa proposta que eu diria inovadora para elas, né? Dentro de sala de aula, a proposta do nosso projeto, né? Que não era engessada, uma proposta muito aberta, né? Em que elas se inseriam, em que elas participavam permanentemente, tanto porque, como professoras regentes das turmas, elas não podiam se ausentar, era responsabilidade delas de estar presente no momento em que as oficinas eram desenvolvidas com os alunos, né? E elas eram convidadas permanentemente a participar, elas sempre, para a gente, foram consideradas membros da equipe, né? Então, assim, o retorno da escola foi muito bom. As professoras mencionaram em alguns momentos que alguns pais comentaram também, né, sobre o eco desse projeto que chegava nas casas, né? E aí eu vou dar alguns exemplos assim. Você perguntou como os professores que não são formados em filosofia podem lidar com isso. Na verdade, essas professoras não eram formadas em filosofia, eram professoras do primeiro segmento do ensino fundamental. Então, a grande maioria era formada em pedagogia. Às vezes, tinha até alguma que era formada em letras, enfim. Essas professoras, elas continuavam, né, ministrando as aulas delas, mas elas mencionaram com a gente também que elas conseguiram, nas suas práticas, inserir as reflexões filosóficas nos conteúdos que elas abordavam, das diferentes áreas do conhecimento. E nós tivemos oficineiros, né, que, além... Eles eram do curso de pedagogia e de filosofia, então, principalmente os de pedagogia, eles tinham uma formação um pouco mais abrangente para lidar com esses conteúdos das diversas áreas, né, do conhecimento com esse público infantil, então eles estudam no curso, né? Fundamentos teóricos e metodológicos das ciências naturais, fundamentos teóricos e metodológicos da matemática, fundamentos teóricos e metodológicos da língua portuguesa, fundamentos teóricos e metodológicos de estudos sociais. Então, essas disciplinas fazem parte da formação deles. E esses licenciandos atuando como oficineiros, né, filosóficos, digamos assim, porque eu não falo oficineiros de filosofia, mas oficineiros filosóficos, porque o elemento mais importante, como eu falei, não é ensinar a história da filosofia, mas ensinar filosoficamente, promover a filosofia como atividade reflexiva, que pode perpassar qualquer temática. É uma forma de lidar com o conhecimento, com as informações, filosoficamente. Então, esse princípio foi desenvolvido com as professoras regentes das turmas, e elas levaram isso para a sua prática pedagógica em sala de aula, e nos deram esse retorno.
Bom, ok, boa. Fantástico, sim, claro, achei fantástica a ideia, até fiquei pensando aqui, eu vou chamar aqui o professor Renato para ver o que ele acha disso, mas assim, imagina, professor Renato, se um professor, né, não precisa ser de filosofia, mas usa até como referência o Edgar Morin, que tem um livro, não sei se você conhece, Liliane, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Né? Imagina um professor usando, não seria no ensino fundamental e tal, mas nas próprias universidades. Né? Como é que seria isso? O professor Renato está sempre falando que Edgar Morin ele não é utilizado, né, como referência, como um autor lido dentro das universidades, ou em alguns programas. Não é, professor Renato? Como é que a gente poderia encaixar isso, né? Esse tipo de reflexão, não só nas escolas, por esse trabalho fantástico da Liliane, mas dentro de programas da universidade. Eu puxo essa pergunta mais para o professor Renato. Como é que a gente faria isso? Usando o Edgar Morin aí dentro, né, da nossa sardinha, aí dentro de um programa de ensino, pegando esse exemplo da Liliane. O Edgar Morin, muitas vezes, ele é apresentado ao público como filósofo. Embora ele se autodenomine, né? Ou pelo menos até pouco tempo, ele se autodenominava como um contrabandista dos saberes. Então, ele tem formação em sociologia, ele tem formação também em filosofia, mas ele é muitas vezes apresentado como filósofo. E nos livros que eu chamo mais dedicados à educação, como os 7 Saberes, que a Alessandra fez menção, uma das coisas mais importantes que ele fala para o ensino, né, para o ensino, é a questão, são 2 questões importantes. É esse ensinar a ética humana, não é importantíssimo, e reacender a curiosidade perdida, né, pela escolarização disciplinar, né? Então, o que se perdeu com a disciplinaridade da educação, com as disciplinas, não é, encaixadas e tudo, se perdeu muito da possibilidade de criatividade e de inventividade. Então, eu vejo, né, vi agora com a apresentação, né, com a apresentação da professora Liane, eu vi assim, uma coisa muito importante no sentido de trabalhar com esses valores que também, para a complexidade, são tão importantes e que nós realmente estamos perdendo isso, né? Nós estamos perdendo esses valores. Eu fiquei muito curioso, viu, Liane? Não sei se posso já fazer pergunta ou depois posso deixar para a Alessandra falar. Eu fiquei muito curioso com 2 coisas, né? Primeiro, parabéns pelo que não é projeto, né? Parabéns pela essa iniciativa, porque isso está mais do que um projeto, está sendo colocado em ação. Então, parabéns pela iniciativa. Eu não conhecia, quando a Alessandra mandou para mim, eu dei uma olhada muito rápida, porque eu também estava lendo uma tese e tal, então não tive muito tempo, mas, enfim, eu acho esse trabalho muito interessante, muito valoroso, e eu fiquei com 2 curiosidades. Primeira, qual o perfil dessas crianças com as quais você trabalha? Eu pergunto isso porque o início da minha vida profissional se deu no município do Rio de Janeiro, em Santa Cruz. Eu dei aula na escola lá de Santa Cruz, lá em Santa Cruz, que eu morava na Tijuca, e eu vi, assim, até hoje eu me lembro muito assim do perfil das crianças daquela comunidade lá de Santa Cruz. Né? Então, eu fiquei curioso de saber como é o perfil quem são essas crianças. Quem são essas crianças com as quais você trabalha? E a segunda coisa a minha curiosidade que eu queria saber é a possibilidade da gente, realmente, se você e o seu grupo, se vocês têm já como perspectiva, eu vi antes de entrar aqui, agora também durante aqui, eu vi que existem uma razoável quantidade de material na internet sobre isso. Existe uma razoável quantidade de material, inclusive com sugestões de atividade. Mas se você tem, Liliane, a intenção de exportar isso,
Por que me pergunta? Exportar devia exportar para outros estados, para a Bahia, para aqui, para a Vitória da Conquista. Por que eu te pergunto isso? Porque nós, durante esse nosso projeto aqui com a Alessandra, eu já conheci um pouco, mas nós tivemos um contato maior com o Centro Juvenil de Ciências, né? Centro Juvenil de Ciência e Cultura, que é um projeto maravilhoso colocado aqui, CJCC, depois você vê aí na internet, muito interessante, a Alessandra pode conversar com você, e que desenvolve atividades que estão muito próximas daquilo, inclusive, que o Mohan fala, assim, de se trabalha por projetos, se trabalha por interesses dos alunos, se trabalha a partir, né, da junção de interesses, com tempos diferentes desse tempo escolar. Então, assim, eu fiquei fiquei com muita curiosidade de ver como é que a gente... Porque isso não é, evidentemente, a realidade das escolas estaduais daqui. O CJCC é um exemplo que, inclusive, né, Alessandra, o Estado está querendo... Está acabando porque está transformando tudo em escola de tempo integral o tempo todo, e aí as professoras não têm como fazer o segundo turno em outro colégio nesse projeto maravilhoso. Mas, enfim, qual é a perspectiva de se exportar esse tipo de experiência? Como é que você acha que é possível exportar? E como é que seria isso? Como é que se daria isso? Porque eu acho que a gente tenha, pelo menos no nosso grupo, nós temos professores de química, de física, de biologia, e que acho que gostariam muito, porque a grande questão é como fazer. Todo professor quer saber como... Todo professor adora que a gente passe para eles E eu falo, não tem. Tem alguns exemplos. Então, vamos ver alguns exemplos. Aí, mas como fazer não tem. Sinto muito, não tem manual, nem tem receita, né? Mas todo mundo quer saber, especialmente na pós-graduação, todo mundo quer saber como fazer. Então, e você diz, tem esse exemplo aqui, esse exemplo a gente pode passar, vocês podem experimentar isso aqui. Você entendeu, Ian? Eu acho que isso seria legal, conversar sobre isso. Uhum. Então, como eu falei, a gente não trabalha com material pronto, né? O Lippmann, sim, né, que é o sistematizador de um programa oficializado no IAPC, Institute for Advancement of Philosophy for Children, em Nova Jersey. Então, o Lippmann já falecido, mas a sua equipe continua com esse trabalho, né? Eles têm todo um material sistematizado e tal. A gente... como eu falei, eu sou rebelde, Renato, eu nado contra a corrente. Eu não tenho material pronto, né? E eu sei dessa ansiedade que os professores, em geral, da educação básica, mas muitas vezes também na universidade, pedem, clamam por uma receita de bolo. Receita de bolo não existe. A minha forma de entender a educação é uma forma que eu acho que a educação ela é um processo, ela é singular, ela é única, né? Então, não dá, na minha concepção, né, de rebelde, não dá para trabalhar com receita de bolo, principalmente num projeto que se pretende filosófico, né? Então, por exemplo, em 2020, quando veio a pandemia, nós tínhamos uma bolsa de extensão do nosso projeto, né? E como a gente não podia mais desenvolver o trabalho na escola, a Pró-Reitoria de Extensão adaptou todos os projetos que tinham ganhado bolsas naquele edital para, de alguma maneira, desenvolver alguma outra atividade para justificar a manutenção daquela bolsa, daquelas bolsas, as quais os nossos alunos licenciandos também precisavam, né? Os nossos licenciandos são também alunos de uma universidade pública, e uma universidade que se encontra num território periférico, na Baixada Fluminense, né? Bom, então, a gente conversando com a Pró-Reitoria de Extensão na época, eles falaram, o que vocês podem fazer? A gente quebrou a cabeça. Eu, obviamente, todo o meu trabalho sempre foi construído com a equipe. Então, eu nunca chamo de meu trabalho, de meu projeto, é sempre o nosso. Porque esse trabalho só existe na dimensão coletiva, porque os licenciandos estão lá abraçando a proposta. E a gente constrói esse processo formativo
com eles também, né, numa dimensão de autonomia. Eles são estimulados o tempo inteiro a estudarem, a pensarem, a proporem atividades, a avaliarem essas atividades, né, a reproporem as próximas atividades, né, em cima daquilo que foi vivenciado. Então, assim, essa dimensão da autonomia, né, ela é pluriformativa no nosso projeto. Ela vai para as crianças, ela vai para as professoras, ela abrange as crianças, abrange as professoras regentes das turmas, abrange os licenciandos e me abrange também, porque eu aprendo muito o tempo todo, é uma troca, né, permanente. Então, eu levei o desafio para os licenciandos, gente, como é que a gente vai fazer para poder manter essa bolsa, já que a gente não pode, por conta da pandemia, ir para a sala de aula nesse momento, e a gente decidiu que ia elaborar um relatório das oficinas que nós tínhamos desenvolvido, mas a gente não queria que isso tivesse um nome de material didático, porque isso iria contra a nossa proposta. A nossa proposta é de construir permanentemente o trabalho. Então, a gente faz um diagnóstico inicial, a gente traz uma proposta de apresentação do projeto, a gente faz um levantamento com as, vou chamar turminhas, né, que são as turmas dos pequenos, né, das escolas, para diferenciar dos licenciandos. Então, a gente faz um levantamento com a turminha do que eles querem trabalhar, os temas que interessam a eles, a gente vai adaptando isso ao nosso projeto, e a gente vai construindo. A cada semana, a gente constrói a oficina da semana seguinte. E a gente se reúne para isso. É um trabalho intenso, mas é um trabalho também de formação intensa daqueles licenciandos que vão ser os futuros professores. Então, eles têm ali uma dimensão de autonomia muito grande, né? E de refletir sobre o que acontece e trabalhar a partir daí, porque a gente tem essa liberdade, essa possibilidade, isso é um máximo, de não oferecer ou seja, a gente não é uma disciplina, né? A gente é uma oficina. Então, a gente tem essa liberdade de construir a oficina. A gente não tem que seguir um currículo específico do MEC. A gente cria o nosso trabalho. E é claro que eu sei que isso é uma experiência única, singular, privilegiada, né? O professor em sala de aula ele está submetido às normas do MEC, ele tem um currículo para seguir, né? Ele tem o projeto político-pedagógico da escola, ele tem a BNCC, enfim. Então, é diferente, né? Por isso, a gente não pode comparar as oficinas de filosofia com uma disciplina específica, né? E isso eu acho que, para mim, é um grande barato. Eu prefiro continuar trabalhando nessa dimensão marginal, nessa dimensão extraoficial, extracurricular, né? E aí, assim, eu acho, né? Deixa eu recapitular a tua pergunta, Renato, porque eu não sei se eu me perdi aqui. Você fala de novo. Eu cheguei a responder ou deixei alguma lacuna? Não, você está respondendo. Você já disse, ficou muito claro para a gente que pronto. Tá, do material. Ficou muito claro para a gente que material, aí de exportar, ok. Aí, assim, a gente tem esse material pronto, a gente tem um relato das oficinas, está aqui no meu computador, eu já vi, já revi, já trabalhei nele, mas eu fico sempre com uma resistência de publicar isso, porque eu fico com medo. A minha intenção é que isso sirva de inspiração. Eu fico com receio de que os professores abracem esse material como se fosse uma receita. Tem que fazer aquilo e vão conseguir aquele resultado que a gente conseguiu. Não, a gente sabe que não é assim, né? Então, de encontro ao que Lippmann, você condena de Lippmann, né? Você ia ao encontro de Lippmann. Né? Exatamente, Alessandra, exatamente. A Alessandra me conhece bastante, né? E eu imagino que a Alessandra já está aí imaginando, né, o meu dilema diante disso. Mas os meus alunos me cobram. Eles falam o tempo todo, Lili, você tem que publicar isso. Lili, porque eles mesmos também, eles muitas vezes sentem essa necessidade. Como o grupo se renova constantemente, porque os licenciandos vão construindo sua trajetória acadêmica e vão se formando, eles às vezes querem ter exemplos
de trabalhos já desenvolvidos quando eles estão se inserindo no projeto, se inserindo nas escolas, né? E realmente a gente tem um conjunto de materiais produzidos, né, de relatos de oficinas alimentados com as reflexões desses licenciandos a respeito da experiência vivenciada, que é um material riquíssimo. Então, eu já me convenci que eu tenho que publicar. Esse é uma das minhas metas para 2026, publicar esse material específico, esse relato dessas oficinas. Mas, paralelo a isso, Renato, a gente já publicou vários artigos e trabalhos apresentados em eventos, em congressos, em que a gente relata não só o projeto em si, né, mas algumas experiências, né, vivenciadas no projeto, algumas experiências pontuais, algumas oficinas pontuais, com algumas temáticas que surgiram e como que elas se desdobraram. Então, por exemplo, a gente teve um grupo de 2 oficineiras que desenvolveram um projeto, era época de eleição, e elas estavam fazendo uma oficina sobre um tema que eu não me lembro mais, e, de repente, os alunos em sala de aula estavam com aqueles folhetinhos de políticos, que a gente chama de santinho, né? Santinho de vereador, de folhetinho com o rosto do político, o nome do político, o número do partido, tá? E eles estavam jogando bafo-bafo, como se fosse figurinha, bafo-bafo com aqueles santinhos. E, no final, pegaram aquilo e jogaram no lixo. E a oficineira estava de olho naquilo, né? Acho que foi quando ela foi começar a oficina, ela viu aquela movimentação, e aí ela falou, mas vocês estão jogando fora esse papel? O que é isso? Ela quis saber, né? Porque a gente tem muito essa dimensão do fazer um encontro, ir ao encontro da turma, buscar entender o que eles estão fazendo ali, né? Construir com eles uma relação de proximidade, né? Com o que eles vivenciam, com o cotidiano deles. E aí eles falaram, não, a gente jogou isso aqui fora, isso não serve para nada. É coisa de político. Aí ela tinha formação em filosofia. Quando ela se inseriu no nosso projeto em 2016, ela estava concluindo a graduação em filosofia, e ela ficou tão apaixonada pelo nosso projeto que ela concluiu a graduação em filosofia, fez o Enem para fazer pedagogia na Rural, e entrou no curso de pedagogia e continuou no nosso projeto. E se formou, então. Hoje em dia ela é já formada também, tanto como filósofa como pedagoga, licenciada em filosofia, licenciada em pedagogia. E ela pegou aquilo e falou, nossa, que material riquíssimo, né? E ela, na hora, problematizou um pouco com eles, mas por que político jogar fora? Por que política? E o que significa isso ser coisa de política? Enfim. E ela ficou com aquela ideia na cabeça e levou para a nossa reunião semanal. E falou, Lili, olha, aconteceu isso. Eu falei, nossa, que material maravilhoso, vamos trabalhar isso. Vamos fazer uma oficina de política? Vamos. Vamos propor à turma, ver se eles topam, a turminha, né, de alunos. E ela chegou no outro dia propondo ela já tinha feito gancho nessa oficina anterior, e na oficina seguinte ela chegou fazendo a proposta, e trabalharam, eu acho que essa proposta de oficina durou uns 2 meses de trabalho, que a nossa entrada na turma era uma vez por semana, 1h30 em cada turminha. Então, esse trabalho foi se desdobrando, e aí eles foram, óbvio, trabalharam alguns conceitos de política de alguns filósofos, adaptado à linguagem deles, né? Entenderam que era polis, lá na Grécia Antiga, como surgiu o termo política, e aí foi apresentado para eles, em parceria com a professora também, ou seja, isso é um conteúdo de história, né? E aí, o que era a Grécia? Onde era a Grécia? O que é a Grécia Antiga? Olha o território, olha a Grécia na Europa, aí entra a geografia, né? Enfim. E aí, vamos lá, vamos trabalhar como surgiu o conceito de política, e fomos trabalhando com eles o fazer política, o exercício político. Eles fizeram, entre eles, uma eleição. Eles fizeram como se eles tivessem que escolher o diretor da escola, né? E criaram no grupo, ficcionalmente, claro, uma eleição para o diretor da escola em que eles eram os candidatos. Então, os alunos se candidataram, os alunos construíram sua plataforma política de atuação como futuros diretores da escola, o que eles fariam, o que eles não fariam, porque eles tinham que defender, argumentar, e eles tinham o candidato, mas eles tinham um grupo de apoio, que eram os seus assessores, tinham os seus marqueteiros, fizemos debates entre eles, no final fizemos a eleição. Então, assim, foi uma experiência
riquíssima vivenciada com eles, né? E a gente tem outras oficinas, e tudo isso a gente tem documentado, a gente apresentou esse trabalho. Então, eu acho que é muito importante, sim, socializar essas experiências, porque não com o intuito de ser uma receita pronta, que as pessoas que querem fazer filosofia em suas aulas, com os seus alunos, né, que não usem isso como uma receita pronta, mas que possam se inspirar nesses materiais. E aí essas experiências, claro, elas podem ser exportadas para qualquer contexto, só que adaptadas a cada contexto. E eu diria também para você, Renato, que essa ideia da filosofia para ou com crianças, ela não é nova, nem no Brasil, nem no mundo, porque o Lippmann sistematizou essa proposta na década de 1960. E, a partir de 1980, ele exportou para o mundo todo. Em vários países, você vai encontrar pessoas fazendo esse trabalho e organizadas em centros, alguns vinculados ao centro do Lippmann, né, ao Instituto do Lippmann, outros não, outros independentes, outras pessoas que trabalham como eu trabalho, né, de forma autônoma, de forma independente. Então, assim, isso não é uma novidade. Como você falou, você pesquisou, você viu vários materiais. Então, sim, tem várias experiências já acontecendo. Elas podem ser socializadas, eu diria, mais do que exportadas, porque é nesse sentido que eu acho que elas podem se espalhar, né? Transmitindo essas experiências, transmitindo esses conhecimentos, mas, no meu ponto de vista, nunca se impondo como uma receita, como uma única possibilidade, mas lançando as sementinhas da ideia, né? Das muitas possibilidades em que essas experiências podem se tornar. Ok, muito bom. Porque senão eu falo, deixo vocês me guiar. Muito bom, muito bom. Você já deu um grande panorama, né, do que é esse seu projeto. O professor disse que não é um projeto, né? É mais que eu diria, uma experiência de vida, né, da sua vida profissional, da sua vida acadêmica. E acho que a gente está se encaminhando para a pergunta fundamental, né, professor Renato? A nossa perguntinha básica. Aí eu acho que a gente vai colocar a Liliane contra a parede. Como é que ela vai responder isso, né? Vamos ver? Vamos ver como é que a Liliane vai responder isso, mas a gente comentou no início. Mas, Liliane, só falando um pouco sobre o que você disse sobre essa que eu também concordo com você, não é exportar, é socializar. Mas é preciso, eu acho que sim, precisa fazer isso e do jeito como você falou, também para que não fique parecendo um peso a mais sobre os ombros já tão carregados dos professores. Então, eu acho que fica desse jeito mesmo, né? Então, mas aí a gente tem muita curiosidade de ver. Pronto, então, Alessandra, então agora você faz a pergunta. Não, é a sua pergunta carro-chefe, é a sua pergunta. Não, então, Eliane, como você sabe, o nosso projeto, né, de Alessandra, tanto na extensão também, quanto na pesquisa mesmo, ele tem como guarda-chuva esse apelo à divulgação científica. Então, onde é que você acha que esse trabalho tão bonito que você faz, ele se encaixa ou não nessa... sempre a Alessandra fala isso, eu acho importante lembrar, né? Não é que você tenha a obrigação de dizer que se encaixe, não, viu? Você pode dizer, não, eu não vejo, eu acho que não tem como, né, Alessandra? Ótimo. Mas se você acha que, de alguma maneira, roça com brinca, como é que é? Faz algum diálogo, tem alguma interseção com essa divulgação científica ou popularização da ciência, né, como a Alessandra fala, se você acha, então, eu acho que agora é a hora de você, então, falar para a gente, contar para a gente o que você acha sobre isso. Então, Renato, eu acho que sim, né? Partindo do princípio de que eu entendi a proposta de vocês, né? Agora eu vou explicar um pouquinho o que é a comunidade de investigação. A comunidade de investigação, ela é justamente esse trabalho filosófico que a gente desenvolve coletivamente. Então, a gente traz um tema, a gente constrói um tema a ser abordado com a turminha, né, com a turma de alunos,
E esse tema ele é problematizado ali com esses alunos. E esses alunos, eles vão investigar sobre esse tema. Então, eles vão construir conhecimento, eles vão buscar conhecimento sobre esse tema. E eles vão dialogar sobre esse tema na comunidade de investigação. Então, aí a gente está desenvolvendo a autonomia dos alunos na busca pelo conhecimento, uma relação de proximidade entre eles e o saber, e o conhecimento e o saber científico, né? Aquilo que eles vão investigar, para eles poderem ir além da opinião deles, para eles poderem ir além do senso comum, para eles desnaturalizarem verdades que, a princípio, eles têm internalizadas, né, como estabelecidas, e que, muitas vezes, são fundadoras de preconceitos, né, de ilusões, como diriam também os filósofos, né, são fundadoras de mitos, né, e o nosso convite é que eles vão ao encontro do conhecimento. É um convite bem filosófico, né? O filósofo, na etimologia da palavra, é aquele amante do saber, é aquele que busca o saber. Então, a nossa relação com a filosofia, com as crianças, é isso, é incentivar a busca pelo saber, a investigação. E aí isso é problematizado no grupo, isso é discutido, isso é debatido, os pontos de vista são ali dialogados, confrontados, e sem ter medo do significado da palavra confronto, né? Não que seja com um significado agressivo, de briga, belicoso, não. O confronto de ideias, né? Onde a gente aprende que o confronto é saudável, que existe uma pluralidade de pensamentos, então também a gente aprende, a gente desenvolve, né, comportamentos, né, que são formadores de um espírito científico nessas crianças, de uma identidade científica que se constrói, porque você aprende a investigar, você aprende que você tem que pesquisar, você aprende que você tem que escutar atentamente o seu colega, que você tem que dar voz para o seu colega, que você tem a sua vez de falar e expor o seu ponto de vista, e que você não pode falar qualquer coisa. Se nós estamos aqui filosofando sobre a política, né, você não pode falar sobre o seu cachorrinho, que o seu cachorrinho saiu para passear e fazer xixi na rua. Não, o tema não é esse. O tema que a gente está falando aqui agora é política. Vamos ser coerentes na nossa fala, vamos nos ater ao que está sendo discutido. Tudo isso é formação de espírito científico também, né? Então, esse tempo da escuta, esse tempo da fala, esse respeito à fala do colega, esse entendimento de que existem visões plurais, né? Essa busca por uma conclusão, e também saber que essa conclusão, muitas vezes, é uma conclusão temporária, que o saber está em construção, né? Todos esses aspectos que fazem parte do conhecimento científico, do desenvolvimento do conhecimento científico, são trabalhados nesse projeto. Como eu disse, a filosofia, na visão, né, popular, ela é a mãe de todas as ciências. Então, assim, a filosofia tem como base estimular a investigação, estimular a reflexão, estimular o questionamento, estimular a busca pela verdade, se é que ela existe, unicamente, né? Mas uma verdade que seja temporária, que possa até ser desconstruída depois, com o passar do tempo, com novas teorias que surgem, né? Mas, enfim, nesse sentido, eu acho que o projeto ele se encaixa numa dimensão de construção do conhecimento científico, um pouco por aí. Ok, então a resposta seria sim, né? Poderia contribuir com a divulgação científica, né? Sim, através da comunidade de investigação, né? Porque, na verdade, vejam, a gente está trabalhando com o público infantil. Então, é uma construção de um conhecimento científico, de um comportamento científico, de uma aproximação com o que seria um conhecimento e um comportamento científico. É uma construção de uma intimidade. Né? Eu acho que é um pouco por aí. Gostei. Bacana. Todo conhecimento científico começa com uma curiosidade. Portanto, exato. É preciso, portanto,
fazer renascer essa curiosidade, como eu disse no início, né? É preciso aguçar a curiosidade das crianças, que acho que por conta de todos esses, sei lá, essas coisas todas aí, elas acabam perdendo essa curiosidade pelo ser humano, né? Pela ética humana. Muito legal. Sim. Olha, foi um ótimo encontro, adorei. A gente já chegou ao final. As pessoas estão dando parabéns, Liliane, pela proposta. A Amanda deu um testemunho aqui, iniciativa muito significativa. Amanda Freire de Carvalho, talvez você conheça. Ela fala, iniciativa muito significativa, feliz por fazer parte dos filósofos mirins e filosofar coletivamente. Parabéns, Lili, adoramos você. Só um parêntese, a Amanda é nossa oficineira, maravilhosa. Eu chamo a Amanda e as outras alunas que estão com ela de minhas meninas super poderosas. Elas são assim, elas levam o projeto à frente, são maravilhosas. Tá ótimo. Então, olha, vida longa ao seu projeto, agora com um novo fôlego, né? Depois da pandemia e todos os problemas que impediram a continuação do projeto na escola e tal. Então, que agora venham outros lugares e outros filósofos mirins, né? Outros participantes aí do seu grupo. E aqui a gente fecha, não sei se o professor Renato tem alguma outra questão. Não, mas eu queria mais uma vez só agradecer muito a Liliane, convidar a Liliane, né, a dar uma olhada nos nossos trabalhos, né, nos nossos trabalhos aí já defendidos, já terminados. Eu acho que eu tenho insistido com os alunos, né, que a gente já tem um perfil de trabalho, isso é muito importante, né, a gente já tem um jeito de trabalhar e cada dissertação e tudo, ela mostra um pouco desse nosso jeito de trabalhar, isso é importante. Então, convido você, Liliane, e quem mais aí estiver ouvindo, a conhecer um pouco os trabalhos do GPEC, que eu acho também que são trabalhos que eles fazem essa interface com a filosofia, não deixam de fazer essa interface com a filosofia. Muito obrigado. Assim, com certeza. Desculpe, mas assim, com certeza. Os trabalhos do GPEC perpassam a filosofia, né? Tem esse caráter lúdico, que tentam trabalhar, que trabalham com a arte, né? Então, tem um link muito forte. Sim. E como o Renato falou, né? O Edgar Morin é um filósofo também, né? É um filósofo da educação também. Então, a teoria da complexidade realmente é algo muito interessante. Eu agradeço o convite, né? Tanto de estar aqui mais uma vez com vocês, conversando, e a possibilidade de expor o projeto. Agradeço o convite do Renato de conhecer mais o trabalho. Quero conhecer, sim. Vou procurar através, principalmente, da Alessandra, né? Que, além de uma colega de profissão, é uma grande amiga. Então, a gente tem essa proximidade, essa possibilidade de conhecer mais, estreitar mais esse conhecimento do projeto de vocês. Quem sabe, né, construir futuras parcerias também, de alguma maneira. Dar uma oficina aqui, né? Quem sabe dar uma oficina. Quem sabe. Estou à disposição de vocês para a gente continuar dialogando. E agradeço demais essa oportunidade desse encontro de hoje. Bacana. Que ótimo. Olha, fica aqui com a gente. Vamos nos despedir das pessoas. Eu agradeço aqui a presença de todos que estão aqui conosco. Esse é o nosso penúltimo encontro. Nós teremos na próxima quarta, no dia 4, né, de março, nosso último encontro com a professora Ceissa de Almeida. Ela vai falar sobre uma experiência magnífica dela na Lagoa do Piató, lá no Rio Grande do Norte, falando dos saberes da tradição, os saberes, né? Como é que é o nome, professor? Saberes da tradição e saberes... tem outro nome, os saberes científicos e saberes da tradição. Saberes científicos e saberes da tradição. Científicos e saberes da tradição. Então, a gente muitas vezes acha que são saberes tão distintos um do outro, tão afastados um do outro, e ela vai mostrar que não é bem assim. Não é bem assim. Então, pessoal, até mais, até a próxima, e obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Um beijo para vocês. Valeu. Olha...